Oi pessoal, tudo bem? Me pediram para compartilhar um pouco sobre como que eu montei o quadro de rotinas do Petros. Primeiro, eu montei esse quadro, utilizei como uma atividade para fazer com ele, nós fizemos juntos. E segundo, que é uma ferramenta para auxiliar no dia a dia da semana, tanto na questão da rotina, quanto para ele aprender os dias da semana. Por exemplo, quando ele estava fazendo natação, a natação acontecia 2 vezes na semana. E se ele me pedia para ir na natação fora do dia, eu mostrava para ele no quadro. Isso ajuda a diminuir a frustração. Que como as crianças, quando a gente fala para elas, tal dia nós vamos fazer um passeio, elas ficam com tanta ansiedade para aquele dia e aí todo dia pergunta, né? Quando que vai chegar? Quando que vai chegar? E se no dia que ela pergunta esse dia não chegou, o que acontece? Elas choram, não entendem. Então, com o quadro de rotina fica mais fácil, porque como a criança é bem visual e até mesmo porque estão aprendendo, né? Nem tudo faz sentido. Por que eu tenho que esperar? Quando que é esse dia, na verdade? Então, isso ajuda a dar uma acalmada nas situações. E eu dividi o quadro em 3 partes: manhã, tarde e noite. Na parte da manhã, tem lá o cronograma certinho dele, do que ele tem que fazer quando ele acorda, aí vai no banheiro, toma café, escova os dentes, toma um banho. Aí depois começa mesmo as atividades dele, que inclui arrumar a cama, que é uma como é que eu vou dizer? Uma forma de treinar ele. Por exemplo, ele tem 5 anos, vai fazer 6 anos. Mas por que você coloca seu filho para arrumar a cama? Como que eu vou cobrar ele na adolescência dele, né, de arrumar o quarto dele, se de pequeno eu não ensino? É claro que vai ser tudo proporcional à idade dele. Eu não vou cobrar uma cama perfeita. Nem precisa de uma cama perfeita, na verdade. Se ele vai arrumar do jeitinho dele. E se não ficar perfeito, eu não mexo. Porque se a gente pede para fazer para as crianças fazerem algo e não ficou do jeito que, na nossa opinião, é o perfeito ou o melhor, e nós vamos lá e mexemos, isso acaba desmotivando, né? Desanima. E a pessoa, pra criança, ela conseguir arrumar do jeitinho dela lá a cama, é uma vitória. E ela vem toda feliz e fala, nossa, olha, eu arrumei e tal. E você fala, não, mas tem que arrumar aqui, arrumar aquilo outro. Imagina, se coloca no lugar da criança. Não é verdade? Tudo com tudo no mundo da criança, tudo é mais fácil dos adultos entenderem quando a gente se coloca no lugar deles. E tudo tem que ter uma balança, tudo tem que ter uma medida, né? Não é deixar tudo à vontade, mas direcionar conforme a idade, conforme o nível de entendimento, a maturidade da criança. Então, e outra coisa, durante o dia eu não deixo o Petros assistir televisão, porque a criança tem que se movimentar, tem que se exercitar, até mesmo porque se ele não se movimentar, se ele ficar na televisão ou acordar até tarde também, que mais na parte da noite, no período da noite que eu vou explicar o horário que ele dorme, se ele acordar tarde, não vai dormir cedo, não é verdade? Porque não gastou energia, acordou tarde e tal. Então, durante a manhã, quando ele me pede pra assistir televisão, o que eu falo pra ele? Eu mostro no quadro de rotinas lá o que tem disponível pra ele. Eu montei uma sala pra ele, né? Eu tenho um quarto extra aqui em casa e eu consegui proporcionar de maneira simples algumas atividades. Tem uma mesinha, tem um gaveteirozinho com papel, massinha, tinta. Então ele tem coisas disponíveis pra ele fazer. Mamãe, eu quero assistir televisão. Eu falo pra ele, o que você tem disponível lá no quadro? Você pode pintar, você pode desenhar, treinar a escrita. Se tiver tarefa da escola, a gente faz na parte da manhã. Você pode ler um livro, andar de bicicleta. Tem inúmeras coisas para a criança fazer, né? Ela não precisa ficar o tempo todo na televisão. E isso também, e nem no celular, né? Quem já viu algumas postagens minhas, já viu eu postando alguma coisa falando do esforço de não dar celular, de deixar ele
parar pra usar a imaginação e criar a brincadeira dele ali. Eu fico vendo assim, nós adultos fomos ter esses celulares com tecnologia depois de adultos. E isso já trouxe pra gente uma dependência do celular, né? Porque onde a gente vai, a gente não larga do celular. Eu mesma me policio bastante pra não ficar o tempo todo no celular, principalmente na frente dele. Porque como que eu vou cobrar algo dele se eu não faço? Né? Nós somos espelhos dos nossos filhos. Se eles, das crianças, se elas veem a gente fazendo determinada coisa e cobrando deles o contrário, eles não vão cumprir. Eles não vão querer fazer, né? Então, e esse é mais um dos motivos do porquê eu tenho esse quadro ali. E na parte da tarde ele vai pra escola, né? E quando ele ficava em casa, eu tinha também lá, eu distribuía melhor as opções dele, de vez de deixar tudo em cima. Na parte da manhã, as opções que ele tinha pra fazer, eu dava uma distribuída. De manhã você pode fazer isso, isso e isso. E de tarde você pode brincar, você pode fazer uma atividade, porque eu preparava atividade pra ele também. E na parte quando der 5 horas da tarde, aí a gente pode assistir televisão. E a televisão tem eu não vou saber explicar com detalhes pra vocês, mas tem a parte da televisão que tem, pra cada faixa etária tem um determinado tempo pra assistir televisão, e a idade dele é o máximo 2 horas. Então eu deixo ele assistir a televisão das 5 às 7 da tarde. A não ser que ele esteja assistindo um filme. Se ele estiver assistindo um filme, eu espero acabar. Se deu 7 horas, vamos supor, eu coloquei o filme 5h30 e deu 7 horas, não acabou ainda falta 20, 30 minutos. Eu deixo terminar. Agora, se é aqueles vídeos picadinho, que tem um canal de um pai e filho brincando que ele gosta de assistir, se ele tá assistindo isso, eu falo, filho, agora deu a hora, tá? Precisamos desligar a televisão, começar a rotina do sono, né? Tem livrinho pra gente ler, vamos lá. E aí, o que eu faço? Eu não pego o controle da mão dele e desligo. Eu dou a oportunidade pra ele. Porque ele, como eu disse no começo, isso tudo é um treino pra criança. A lidar com os sentimentos, com a frustração, às vezes até com o tédio de não saber o que fazer, né? E de ter o autocontrole. Até inclusive a gente tem um livrinho aqui falando sobre autocontrole. E aí eu falo pra ele, agora você pode... eu falo assim pra ele, me perdi. Eu falo assim, que agora é a hora de desligar a televisão, né? Já deu o horário, amanhã ele assiste de novo. Desliga a televisão, por favor. Às vezes ele dá uma enrolada, uma chorada, não quero e tal, aí eu explico, amanhã você vai poder assistir de novo. Agora, se acontecer de você não querer desligar a televisão, a gente vai ter que conversar melhor sobre assistir televisão. Dá uma conversada com ele assim, é claro que eu não vou deixar ele 100% sem televisão, né? Faz parte da infância assistir um desenho, assistir um filme, assistir agora nessa fase que a gente vive dos youtubers, tem os videozinhos no YouTube. Então aí tá, vencemos a guerra da televisão. Sem briga, sem pressão, porque tem que... Uma coisa interessante que nem aconteceu ontem. Ontem ele não queria desligar a televisão de jeito nenhum. E aí o que aconteceu? Eu precisei tomar as rédeas disso. Eu falei assim, não, já deu o horário, eu tô vendo que você tá cansado, e então nós vamos desligar. Se você não desligar, a mamãe vai desligar. Eu sempre dou essa oportunidade. Inclusive eu aprendi isso de dar as 2 opções pra criança no canal da Flávia Kalina, que eu sigo. Ela fala assim, a criança... Então, dê 2 opções em que ela possa escolher. A opção foi, ou você desliga ou eu desligo. Você não consegue desligar? Então a mamãe vai desligar. Desliguei a televisão. E foi um chororô. E normalmente, há uns anos atrás, numa situação dessa, eu perderia a paciência, acabaria falando alto, gritando, ou brigando, sendo dura. E eu aprendi também nesse decorrer de pesquisa de educação infantil, desses vídeos da Flávia Kalina, e tem mais uns 2 já que eu já assisti também, mas eu não me lembro o nome do canal. Falando sobre, de vez de você, eu vou falando novamente, tudo tem que colocar na balança, né? Tem momentos que é pra ser firme e duro, e tem momentos que é pra acolher. Por exemplo, esse de ontem, que nem ele não queria desligar a televisão e de repente começou a chorar, eu vi que ele tava cansado. Eu tava consciente
Que isso é muito importante em todas as fases com a criança, de você estar ali, ó. É difícil, não é fácil, é treino. Porque eu nem sempre eu fui assim, de no momento da situação você tá ali presente psicologicamente para saber o que fazer e tentar lidar da melhor forma possível. Então, quando eu vi que ele tava cansado e começou aquele choro todo, aí ele não queria nem ficar perto de mim. Eu fui aos poucos, chamei ele, peguei ele no colo, cantei um louvor com ele. E aí aí ele foi se acalmando, e aí eu fui conversando com ele, o porquê que tinha que desligar a televisão, né, o que queria ser feito. Nós íamos, no caso, era pro meu marido ter começado a fazer a rotina com ele, mas como ele tava muito do jeito que ele tava, só eu que ia conseguir aquele momento ali, porque nós revezamos, né? E antes era um dia assim, um dia eu, um dia ele. Agora com as minhas aulas da faculdade, durante a semana é ele que faz essa rotina do sono com ele. Então, concluindo lá o pensamento, peguei ele no colo, cantei a musiquinha com ele e fui conversando com ele até ele se acalmar, até ele entender. De vez de eu brigar e deixar ele, se vira com os seus sentimentos, não, eu acolhi ele. Nossa, e ontem foi tão gostoso, foi tão legal ver o resultado desse acolhimento. Foi muito bacana. E eu falei, lembra lá no quadro da rotina, nós temos isso, nós temos o horário. Agora que a gente desligou a TV, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler uma história, né? Você vai lá, escolhe uma historinha que a mamãe vai ler pra você. Depois foi o meu marido que assumiu o restante da rotina. Que eu fui pra minha aula. Depois o que é? Tomar o seu leite, escovar os dentes, fazer xixi, aí o papai vai ler mais uma historinha com você, vai orar e você vai dormir. E aí você dormindo, nesse horário, você vai acordar amanhã cedo, disposto, com bastante tempo para fazer várias atividades, várias brincadeiras, brincar com a mamãe um pouquinho de manhã. Então é isso. Esse quadro de rotinas, ele ajuda em praticamente tudo, tanto a criança quanto a gente adulto. Porque muitas vezes a gente cobra algo das crianças, principalmente quando a gente tá agoniado, ou com pressa, ou sob pressão. Aí a gente quer que eles sejam rápidos, que eles sejam ágeis. E isso dali ajuda com que a gente tenha consciência de que eles são criança. E que é o tempo deles. E a outra coisa que a gente tem que trabalhar na gente primeiro é o ter paciência de esperar o tempo deles. Eles no tempo da correria, a gente quer que seja tudo pronto, tudo pra ontem, e às vezes, eu não digo todo mundo, mas eu falo de mim, que eu passei por uma fase dessa de que eu queria que ele, de repente, faça, anda. Mas eu não ensinei, eu não treinei, não dei o tempo dele treinar. Ao arrumar a cama é um treino, servir água num copo de vidro é um treino, coisa que aqui em casa eu deixo ele fazer. Já aconteceu de quebrar um copo e eu não fiquei feliz, mas a primeira coisa que eu fiz foi tirar ele do lugar, ver se machucou e falar, você viu como que é importante segurar o copo com firmeza, não ficar andando com um copo de vidro? Né? Dessa vez só quebrou o copo, mas poderia ter te cortado. Então tudo vale um aprendizado, tudo é uma conversa. E eu não sei se teria mais alguma coisa. E eu acredito que eu falei tudo. E espero ter falado tudo. E de alguma forma ter contribuído com você, com a sua família. E não tá perfeito, porque eu não sou profissional de falar em vídeo e tudo mais. Mas é isso daí. Espero ter ajudado, ter contribuído. E e até uma próxima, se der tudo certo. Ai, gente, isso ficou horrível. Gente, eu falei tão